Bom dia para todos que estão aqui. É um prazer estar aqui novamente e hoje a gente vai então finalizar o estudo que viemos tendo, né, durante esses últimos dias, que é sobre restauração. E o tema de hoje é restauração para o sedento. Vai ser bem legal o que a gente vai estudar hoje e eu convido você a orar neste momento comigo. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa mais uma vez, ou a oportunidade de estarmos assistindo online também, ao vivo, esse sermão. Queremos pedir aqui a presença do seu Santo Espírito, para que ele venha alcançar aos nossos corações, e que a mensagem que vai ser falada aqui hoje venha de ti direto aos nossos corações, para nos trazer uma mudança de vida e uma restauração do nosso ser. Restaura-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje, eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Na sábado passado, a gente também leu um texto e eu perguntei para vocês qual que era ali o tema principal daquele texto. A gente vai ler agora João e eu quero que vocês depois marquem, né, isso na sua Bíblia, porque tem uma mensagem bem importante junto desse texto. Vamos ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Amém? A gente está vendo aqui sobre Cristo, mas sobre qual é o tema aqui que a gente vai abordar hoje? Sobre a água. Sobre sede, alguém comentou aqui. 7, 38 e 39, João? 7, 37 e 38, desculpa. A gente vai falar sobre a água. E eu queria mostrar para vocês, antes da gente conversar um pouco mais a fundo sobre isso, mas quais são os sintomas de falta de água na nossa vida, né? No nosso corpo, né? Não vamos ter saúde, né? Porque, olha lá, dores de cabeça. Então, às vezes, quando está com dor de cabeça, será que não é porque você não está tomando água? Não está conseguindo ir no banheiro direito. Será que é porque você não está tomando água? Tal com o metabolismo lento, a pele seca, as dores nas articulações, infecções urinárias, queda nos desempenhos cognitivos, olhos secos, cansaço, sensação frequente de fome, boca seca e sede. Sede é um alerta para o seu corpo falando, ó, já acabou a água que eu devia ter aqui. Você já devia ter tomado muito tempo. Quanto tempo será? Isso aqui, ó, é nosso corpo. Quem tem planta em casa? O que acontece quando você fica uns 2 dias sem regar a planta? Ela murcha. E o que acontece depois de, sei lá, uns 10 minutos que você coloca água? É importante a água? Quanto tempo sem água? Olha só, a água é outro nutriente essencial. O corpo humano adulto tem em sua composição 50% a 60% de água, que é vital para a circulação e funcionamento de todos os órgãos. Em crianças, a porcentagem de água corpórea é maior, em torno de uns 86%, e nos adolescentes de 14 anos, essa porcentagem é de 75% aproximadamente. Por isso, não conseguimos ficar mais de 3 a 5 dias sem água. Pode até ficar sem alimentos por mais dias, mas sem água o corpo não consegue. Olha só também. Ai. Errei aqui tudo agora. Aqui, desculpa. Olha lá, quanto tempo sem água? Logo, quando sentimos sede, é sinal de que o nosso organismo já está em pane,
com 1% a 2% de nosso peso perdido em água. Você acha pouco esses números? Então, fique sabendo que quando essa perda chega a 5%, isso mesmo, apenas 5%, já é motivo para que o corpo comece a apresentar sérios comprometimentos clínicos. E num caso de um deserto, por exemplo, se uma pessoa chegar a completar 4 dias sem a mínima ingestão de água, é possível que ela perca até 20% de seu peso corporal. E, nesse caso, há risco de morte imediata. Forte, né? A gente, às vezes, não dá tanta atenção assim para a ingestão de água, mas ela é essencial. Só que a gente tem uma fonte inesgotável. E quem é essa fonte inesgotável se eu for aplicar agora para o lado espiritual? Quem? Jesus, exatamente. Olha só, qual foi o texto que a gente leu? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Foi isso que ele disse. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus, ele respondeu isso. Ele conhece os mais profundos anseios da nossa alma. E ele se apresentou como a água que satisfaz a sede espiritual. Quando você ouve isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que outra história ali nos evangelhos você lembra? Da samaritana? Vamos ler? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, assim, Cristo, ele vem como a água para a nossa alma. E o que significa ter a água para a nossa vida física? Então, a água, eu falei lá as consequências de você não ter água. E quando você ingere água, o que significa? Ela é fonte de vida, olha lá está escrito. Diversos são os benefícios da água, como ajudar a regularizar quase todas as funções do nosso organismo. Ela interfere na digestão, na absorção e transporte de nutrientes. Ela filtra as toxinas. Ela facilita o processo de excreção do corpo, auxilia no emagrecimento, combate a acne, celulites, estrias. Assim, essas são algumas das milhares de coisas boas que a água produz em nós. E o que a água é para a nossa vida física, Cristo é para a vida espiritual. Por meio da atuação do Espírito Santo, Cristo produz o quê? Limpeza, saciedade, refrigério e crescimento espirituais. E se buscamos satisfação para a nossa sede espiritual, é a Ele que devemos ir. Quantos dias você ficou sem buscar a Jesus? Será que a gente não está quase entrando naquela condição que eu li lá do deserto? Que se ficar mais, vai chegar a 20% ali, é uma crise assim de quase morte, risco de morte. E a gente ignora tanto, muitas vezes, de ter um contato com Ele, de ter uma comunhão com Ele, de conversar com Ele, sendo que Ele é a fonte. Sabe quando você busca alguma coisa, sei lá, vai cavar ou vai pegar uma água em algum lugar? Imagina alguma coisa que nem na história do azeite, que pegou todas as tigelas lá e foi jogando e nunca parava de acabar o azeite. Cristo é água de fonte infinita, inesgotável. Quanto mais você busca dele, mais vai ter e mais vai ter. Olha só. Esses são as coisas boas, né, no sentido espiritual, dessa analogia da água sendo Cristo. Então, Cristo, somente Ele vai satisfazer e proporcionar para a nossa mente alívio, um descanso ao nosso coração
uma esperança de vida, de uma vida que às vezes a gente não tem perspectivas. E qual que é o problema? Que muitas vezes nós ficamos buscando satisfazer essa sede com fontes, com cisternas rotas, com fontes que não vão nos alimentar. Ficar preenchendo o nosso ser com algo que não vai nos nutrir, não vai nos suprir como Cristo. Nós devemos ir hoje mesmo a quem? A Cristo, a fonte que jamais se esgota e que vai satisfazer o nosso ser. E qual que é? Voltando no texto. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você entende isso? Que quando você busca Cristo, você nunca mais vai ter sede? Ou seja, quando você busca Cristo, você não vai ter espaço na sua vida para problemas, porque Ele vai te trazer a paz que supre todas essas coisas, e Ele vai resolver. Quando você busca Cristo, o que está faltando hoje na sua casa não vai ser algo que vai te deixar irritado, te deixar nervoso, te deixar sem paciência, enfim, ou com tanta preocupação, porque você sabe que Ele supre todas as coisas. Quando você busca Cristo, aquela paz que excede todo entendimento e que ninguém consegue explicar, ela vem. Só que quando a gente não busca Cristo, a gente deixa todas as portas da nossa vida aberta para todas as preocupações de qualquer tipo que seja emocional, seja relacionado ao trabalho, à faculdade, aos amigos, à família, qualquer coisa que esteja te incomodando. Você dá espaço para isso tomar conta da tua vida. E o espaço que deveria estar sendo preenchido por Cristo. Porque é Ele que vai resolver. É Ele que dá o poder para resolver. É Ele que fortalece a sua vida. É Ele que te dá os insights de tipo, por que você não faz isso? E as coisas acontecem. Mas muitas vezes a gente quer o quê? Saciar a nossa sede com coisas que a gente acha que vai nos alimentar, que vai nos deixar bem. E quem vai fazer tudo isso é o próprio Cristo. Olha só. A gente sabe na história do povo que o povo ele se afastou de Deus porque os sacerdotes, os pastores e os profetas eles não conheciam mais a Deus. E tem 2 textos lá em Jeremias que eu vou ler com vocês. Está em Jeremias 2:8, o primeiro texto. Fala assim lá, os sacerdotes eles não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Em vez de buscar a Cristo, eles estavam buscando outros deuses, outras coisas, outras soluções. E eles não estavam perguntando naquele momento: cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Não, eles foram tentar resolver com as próprias pernas. Em Jeremias 2:13, uns versos mais à frente. E porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. E aí eu pergunto para você, quem é que troca as fontes de águas vivas, certeiras, inesgotáveis, por cisternas rachadas? O povo ali trocou. Será que você não tem trocado na tua vida também? Será que muitas vezes, nas diversas situações do dia, você não tem trocado a certeza de Cristo por outras coisas que você acha que vai preencher igual? A sua felicidade, o seu relacionamento, a sua família, emoções, eu não sei. E aí eu volto para o texto, que é o texto dessa semana. Se alguém tem sede, vem até mim e o quê? Beba. Cristo, ele é a água para o sedento.
Esse texto, ele vem, eu vou ler aqui com vocês, ele vem depois da última festa que acontecia, que é a festa do tabernáculo. Então está lá escrito assim, ó: uma vez por ano, durante a festa dos tabernáculos, os filhos de Israel se lembravam de quando seus pais moravam em tendas no deserto, e enquanto viajavam do Egito para a terra de Canaã. Os serviços do último dia do festival era de uma solenidade peculiar, mas o maior interesse centrou-se na cerimônia que comemorava a saída da água da rocha. Eles chamam isso de libação, essa cerimônia, né, na verdade. Então, houve grande alegria quando, em um vaso de ouro, as águas de Siloé foram trazidas ao templo pelos sacerdotes. Eles pegavam esse vaso, enchiam as águas de Siloé e traziam aos sacerdotes. E depois, misturadas com vinho, foram aspergidas sobre o sacrifício, sobre o altar. E naquela ocasião, acima de toda a confusão da multidão e os sons de júbilos, ouviu-se uma voz. E foi aí que Cristo falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então estava todo mundo lá vendo todo o ritual daquela cerimônia que representava, era uma memória, né, da época do deserto, de quando eles foram supridos pela necessidade de falta de água, quando houve a água saindo da rocha. E aí vem um cara, e esse cara é Jesus, vem um rapaz lá e fala assim: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí todo mundo começou: peraí, o que está acontecendo? A atenção de todos foi suspensa. Exteriormente, tudo era alegria, mas os olhos de Jesus, contemplando o trono com a mais terna compaixão, viram a alma sedenta e sedenta da água da vida. Então, ele estava dizendo: essa água aqui, que vocês tiveram, o que representa o que vocês estão fazendo, ela acaba. Mas eu estou aqui para dizer para vocês o quê? Que eu tenho a água para o sedento, uma água de uma fonte inesgotável, a água da vida e da vida eterna. E olha só, Cristo, ele está com todos os depósitos dele disponíveis para você fazer o quê? Abrir. Abrir. Olha lá, que Ellen White fala na meditação para conhecê-lo. Há na palavra de Deus ricas minas de verdade que podemos passar a vida inteira a explorar, vindo a verificar que apenas lhe começamos a divisar os preciosos depósitos. Aprofunde o poço e tire os tesouros ocultos. Há imperscrutáveis riquezas para nós. Ser-nos-á preciso toda a eternidade para compreender as riquezas da glória de Deus e de Jesus Cristo. Então, onde está toda essa fonte? Em Cristo, através da palavra dele. Jesus, ele é uma fonte o quê? Inesgotável. Não se esqueça disso. É muito importante você sempre lembrar que Jesus é uma fonte inesgotável e que você deve estar ali, abrindo os depósitos que estão ali disponíveis para a gente buscar a todo momento. Eu quero ler outro texto de Ellen White para vocês também. Haveis acaso esgotado a fonte? Não, pois ela é inesgotável. Assim que sentirdes vossa necessidade, podeis beber e beber ainda. A fonte está sempre cheia. Sabe quando você vai pegar, tomar um copo d'água e tira lá do seu filtro? É como se o filtro nunca acabasse. Todo momento você está lá enchendo seu copo, tomando e se nutrindo, e o seu filtro continua cheio. Esse é Cristo. E havendo uma vez bebido daquela fonte, não buscareis saciar a sede nas rotas cisternas deste mundo. Não andareis estudando a maneira de encontrar o maior prazer, divertimento, riso e folgança. Não, porque tendes estado a beber da corrente que alegra a cidade de Deus. Então, a vossa alegria será completa, pois Cristo estará em vós, a esperança da glória. Eu vi aquele ditado de não vai no mercado quando você está com fome? Por quê? Porque quando você está com fome, qualquer coisa que você vê serve para te saciar. Pode ser uma coisa muito ruim nutritivamente, uma besteira que você vai comprar,
Ou pode até ser coisa boa, mas você vai querendo suprir toda essa fome que você está sentindo no momento. Quando você vai já saciado, sem estar com fome, você vai no mercado comprar o quê? O que precisa. Eu vim aqui com o objetivo de comprar o que precisa. Quando a gente se sacia com Cristo, a gente não tem espaço na nossa vida para se saciar com outras coisas que não vêm dele. Com coisas que não vão nos nutrir espiritualmente. Mas quando a gente não se sacia com Cristo, o que acontece? A gente vai buscar se saciar de diversas outras fontes. Não é verdade? E qual que é o segredo disso tudo? Uma palavrinha de 2 letras. É a nossa fé. É ela que abre os tesouros ilimitados do céu. Lembra aquele depósito? Através da sua fé. Olha só. Quero ler esse texto aqui com vocês. Também de Ellen White. Não há necessidade de passarmos fome. Não há necessidade de sofrermos enquanto os depósitos do céu se acham abertos para nós e a chave entregue em nossas mãos. E qual que é a chave? A fé, que é o dom de Deus. Destrancai o depósito, tomai de seus preciosos tesouros. É como você disse para uma pessoa, olha, está tudo aqui, disponível para você, é só você ir lá e buscar. Você tem que dar o passo de buscar. E esse passo é o quê? A tua fé. E o que falta na nossa vida, muitas vezes, é ser como uma criança. Que, quando foi contada a historinha aqui, vamos lá, todo mundo, eu vou? É dar o passo. Se a gente ora com a simplicidade e a fé de uma criança, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará neles uma fonte d'água que salte para o quê? Para a vida eterna. Amém? Mais um texto para a gente ler junto, está no Testemunhos para a Igreja. Se, não obstante essas promessas, preferirmos permanecer abrasados e ressecados por falta de água viva, a culpa será tão somente de quem? Nossa. Se formos a Cristo com a simplicidade da criança que se dirige aos pais terrestres e lhe pedirmos as coisas que nos prometeu, crendo que as receberemos, tê-las-emos. Para quem, mais uma vez, eu com os exemplos de pais e filhos, que nem na semana passada, mas para quem tem filhos, quando você já disse para o seu filho, olha, eu vou te dar isso, e a criança vem perguntar sobre isso, ela já tem a certeza que você vai dar, porque você já prometeu para ela. Certo? Cristo já te prometeu tantas coisas, e por que a gente não acredita nele? A gente não acredita porque a gente não passa tempo com ele. Você acredita em alguém quando você tem confiança, e a confiança ela é a base de um relacionamento. Então, se você não tem relacionamento com Deus, você não tem confiança nele. E se você não tem confiança nele, você não acredita nas coisas que estão escritas na palavra dele. É simples assim. Eu queria contar para vocês uma história, e esse detalhe dessa história eu não sabia. Eu conheci essa semana. Quando você vê essa imagem, você lembra do quê? Do Titanic. Eu quero contar um pouquinho da história desse rapaz aí, John Harper. Ele era um dos passageiros do Titanic. E ele estava lá com a sua filha de 6 anos. E ele era um pregador. Era um pastor. E ele estava indo para uma outra cidade de lá. Ele estava indo porque ele tinha que pregar na igreja de Moody, em Chicago. O que aconteceu com John Harper? Quando o Titanic foi atingido pelo iceberg, né? A gente já sabe de toda a história. Ele pegou a filha dele, colocou no bote. A filha dele tinha 6 anos e a esposa dele já tinha morrido há 4 anos, então ele era viúvo. Ele colocou a filha dele de 6 anos num bote, a cuidado de um outro parente dele que estava lá. E essa criança foi salva e viveu até os 80 anos da vida dela.
E o que ele foi fazer? Ele foi pregar para as pessoas que estavam ali, porque ele falou assim, pode ser a última oportunidade da vida delas de aceitar a Cristo. Então ele chegava para as pessoas e falava assim, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E ele começou a fazer isso. E conta a história, e você pode procurar, é só digitar esse nome no Google que você vai achar essa história. Ele chegou num rapaz que ele já estava lá na água, e esse rapaz estava atracado ali num pedaço de madeira. Ele chegou assim e falou para ele, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você crê? E a pessoa não deu importância. E aí passou um tempo, aconteceu alguma coisa, passou um tempo, ele conseguiu encontrar esse cara de novo e falou isso de novo. E depois disso, ele acabou, por conta do frio, enfim, ele acabou morrendo. E aí, esse rapaz, 4 anos depois, ele teve uma reunião e ele falou essa história, e ele falou, eu sou a última pessoa que foi convertida pela pregação de John Harper. Sou o último convertido dele. Essa história me faz pensar em muitas coisas. A primeira é sobre você dar a sua vida para que as pessoas tenham acesso a Cristo. E ele nem se importou, nem pensou na possibilidade, talvez, de não reencontrar a filha dele ainda nessa terra. Porque ele estava mais preocupado em fazer com que as pessoas tivessem uma última oportunidade de poder conhecer e poder ter a salvação. Mas eu queria também te lembrar de uma outra pessoa nisso, que é Cristo. Porque ele veio também para esse mundo fazer como John Harper teve ali na última oportunidade dele. Ele veio para essas águas geladas daqui da terra, águas em meio ao pecado, águas frias do pecado, para tentar o quê? Salvar você. Salvar cada um de nós. Salvar a mim também. Todos nós. Seja por quem fosse. Lembra que semana passada eu falei que o amor de Deus é tão grande por você, mas tão grande, que ele preferiu a morte a ter uma vida eterna sem você? É esse amor. Ele, Cristo, a fonte inesgotável, que veio aqui para poder o quê? Te dar essa oportunidade de falar assim, ó, creia e você será salvo. Não importa o que aconteça, não importa se você vai morrer daqui a pouco, se você vai viver ainda mais alguns anos dessa terra. Eu só quero te mostrar que você só precisa crer. Crer nesse sacrifício que eu estou fazendo, crer nessa mensagem que eu estou te trazendo, crer que o que está aqui nessa terra não é para a eternidade, porque eu estou te preparando algo bem melhor. Amém? E por isso eu queria pedir para vocês neste momento que você entregue sua vida mais uma vez a Deus, que você permita que Ele restaure sua vida completamente. E enquanto a nossa amiga Ruth, né, vai cantar, eu queria que você entregasse sua vida mais uma vez a Deus neste momento e em oração você falasse para Ele o que precisa ser restaurado em sua vida e que você deseja se entregar mais uma vez. Queria convidá-los a se colocarem em pé. Então, Jesus, se você não lembrar de nada do que eu falei, eu quero que você só se lembre então de 2 coisas. Jesus é uma fonte o quê? Inesgotável, exatamente. E qual que é a chave que abre essa fonte inesgotável? A nossa fé. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos restaura. Muito obrigada porque o Senhor é essa fonte inesgotável para a nossa vida. E muito obrigada porque entendemos que o Senhor preferiu vir nos buscar do que ter uma vida eterna sem a gente. Ajude-nos, Senhor, a entender melhor como te buscar. Ajude-nos a entender melhor esse dom gratuito que o Senhor nos deu, que é a nossa fé.
que nós possamos usar essa chave para abrir todo esse depósito de tanta coisa boa que o Senhor tem para nós. E que possamos aprender a confiar mais em Ti, a começar a ter um relacionamento mais próximo de Ti. Senhor, queremos entregar as nossas vidas em Suas mãos e pedir para que o Senhor nos restaure por completo e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.